Queridos irmãos, é com muita alegria que nessa terça-feira, dia 28 de junho, celebramos Santo Irineu, esse grande pregador, esse homem de Deus que nos ajuda a adentrar nos mistérios da Palavra de Deus. E a comunidade inteira, nos 4 continentes, está noite e dia preparando com muita alegria esse Festival das Famílias. Então se inscreva, convide mais uma família, não desista de ser evangelizador conosco, corra como a comunidade está correndo para que mais e mais famílias sejam salvas. Durante esses anos de pandemia, mesmo através das nossas casas fechadas, através da plataforma B-Logos, tantas famílias foram salvas durante o Festival das Famílias. Então, não hesite, eu estarei em Palmas, vivendo de forma presencial esse Festival das Famílias. Lhe convido, se puder, venha, mas se não, através do B-Logos, através das nossas outras casas, em Manaus e no Rio de Janeiro, e no mundo haverá festival em Portugal, haverá festival na Bélgica, em Moçambique, também no Canadá. Todas as casas se preparam para ajudar mais e mais famílias a serem salvas. Mesmo as irmãs das Filipinas, na Ásia, estão traduzindo os ensinos para que as famílias das Filipinas também possam participar. Então, a alegria de ver os 4 continentes correndo para que mais e mais famílias sejam alcançadas pela beleza do Evangelho. E aqui, hoje, continuamos a meditar a vida consagrada, porque na comunidade plurivocacional, como a nossa comunidade, os 3 estados de vida se entreajudam a serem santos. As famílias olham para os consagrados e para os leigos olham para os consagrados e para as famílias, os consagrados olham para as famílias e para os leigos para tentarem adentrar cada vez mais nesse mistério de ninguém me tira a vida, eu a dou livremente. Os votos temporários, no número 218, os 3 votos são como os 3 laços que asseguram uma solidez, pois são os laços de um maior amor. A corda tripla não se rompe facilmente, e os votos são como um laço voluntário que nos retém longe do mal e nos mantém perto do bem. Eles são como uma proteção para aquilo que desejamos viver e que esperamos que jamais se perca durante toda a nossa vida. Pronunciar esses votos é fazer um ato de fé que nos engaja, mas é antes de tudo o engajamento da fé na graça de Deus que vai guardar os nossos votos. Santo Agostinho vai nos dizer: aquele que vos convidou a fazer votos vos ajudará a mantê-los. E 1 Tessalonicenses 5, 23 a 24, o Deus da paz vos conceda santidade perfeita e que o vosso ser inteiro, o espírito, a alma, o corpo sejam guardados de modo irrepreensíveis no dia da vinda que nosso Senhor Jesus Cristo. Quem vos chamou é fiel, é Ele que agirá. Os graus do voto temporário são indispensáveis para subir a escada do amor, que é uma escada de união a Deus e de contemplação que só Deus pode medir. Gênesis 28, 12, eis que uma escada se erguia sobre a terra e no seu topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Durante esta etapa, os votos temporais, o formador geral, bem como o formador de cada consagrado, deve verificar a maneira como o candidato assume os seus próprios conflitos interiores. Com efeito, aquele ou aquelas que portam um ideal radical são muitas vezes os mais divididos quando são confrontados ao seu eu verdadeiro. A oposição que está neles deve um dia ser aceita ou assumida com um certo equilíbrio, senão essas pessoas são tentadas ora a se lançarem, ora no ideal radical, ora no seu contrário, na demissão. Então, com muita alegria, queremos dar graças a Deus por todas as irmãs e irmãos que estão nessa etapa dos votos temporários, que é uma etapa muito forte de verificação do amadurecimento humano e espiritual da pessoa. Ela tem como que uma escada a subir ou a descer, como quisermos interpretar, porque de fato a vida consagrada é uma descida nesse descendit da humildade, mas é também uma subida ao céu, uma subida à união com o Pai, pela graça do Espírito Santo e pelos méritos de Jesus na sua cruz, que nos torna possíveis essa união com o esposo. Sermos aliançados com Deus através de votos temporários, é dizer, proclamar ao mundo que queremos agarrar a Deus e nos afastar de tudo que é mal.
E é verdade que quanto mais radical é a pessoa, mais ela às vezes pode ser dividida. E por isso às vezes a pessoa pode ser tentada de abandonar a vida consagrada porque não consegue justamente amadurecer e reunificar esses conflitos interiores. A vida consagrada deve ser ajudada pela nossa oração, também pelo acompanhamento espiritual e pela formação que damos para que seja guardada em Deus. Amós 3, ouvi esta palavra que o Senhor falou contra vós, filhos de Israel, contra toda a família que eu fiz subir para a terra do Egito. Só a vós eu conheci de todas as famílias da terra, por isso eu vos castigarei por todas as vossas faltas. Caminham duas pessoas juntas sem ou antes de terem combinado? Ruge o leão na floresta sem que tenha uma presa? Levanta o filhote do leão a sua voz em seu esconderijo sem que tenha capturado algo? Cai um pássaro por terra na rede sem que haja uma armadilha para ele? Levanta-se uma rede do solo sem capturar alguma coisa? Se uma trombeta soa na cidade, não ficará a população apavorada? Se acontece uma desgraça na cidade, não foi o Senhor quem agiu? Pois o Senhor não faz coisa alguma sem revelar o seu segredo a seus servos, os profetas. O leão rugiu, quem não tremerá? O Senhor falou, quem não se profetizará? Eu vos derrubei como Deus derrubou Sodoma e Gomorra. Fostes como um tição arrancado do incêndio, mas não voltastes a mim, oráculo do Senhor. Por isso eu vou te tratar assim, Israel. E porque eu vou te tratar assim, Israel, prepara-te para encontrar o teu Deus. Forte essa palavra que é como um grito de ordem para as nossas famílias. Prepara-te a encontrar o teu Deus. É isso que as famílias devem, como nessas férias espirituais, nessas férias preparadas pela comunidade Sementes do Verbo, que será um tempo de muita alegria, de muitas brincadeiras também com a família toda reunida, mas será um momento de brincadeiras espirituais que nos levam a um grande encontro com o Senhor. E de fato estamos nesse dia 28, justamente à beira do festival, que será dia 6 de julho, com esse grito de ordem: prepara-te para encontrar o teu Deus. Já imaginou passar 5 dias de férias em família e que o resultado dessas férias não sejam uma nota pesada, faturas, uma série de coisas que dão dor de cabeça, mas que seja um encontro profundo com Deus? Salmo 5, tu és um Deus que não gosta de impiedade. O mal não é o teu hóspede. Não, os arrogantes não se mantêm na tua presença. Odeias todos os malfeitores. Destróis os mentirosos. O homem sanguinário e fraudulento, Senhor, o Senhor o rejeita. Quanto a mim, por teu grande amor, entre em tua casa. Eu me prostro em teu sagrado templo, cheio de temor. Tu não és um Deus que gosta da maldade. Deus é um Deus justo, é um Deus bom, é um Deus reto, é um Deus que de verdade gosta daquilo que é bom. E Ele quer nos ensinar a viver a santidade na família. Quantas vezes na nossa própria família pode haver momentos em que nós somos chocados pela maldade das palavras, das intenções, das omissões, dizer, meu Deus, quanta injustiça, quanta coisa que não deveria existir. Mas o Senhor, Ele quer nos fazer voltar ao seu coração, que é manso e humilde. Mateus 8, 23, depois disso entrou no barco, Jesus e os seus discípulos o seguiram, e nisto houve no mar uma grande agitação, de modo que o barco era varrido pelas ondas. Ele, entretanto, dormia. E seus discípulos então chegaram-se a ele e o despertaram, dizendo, Senhor, salva-nos, estamos perecendo. E disse-lhes ele, por que tendes medo, homens fracos na fé? Depois, pondo-se de pé, conjurou severamente os ventos e o mar, e houve uma grande bonança. Os homens ficaram espantados e diziam, quem é este a quem até os ventos e o mar obedecem? Forte essa palavra em que nos faz ter a tranquilidade de uma vida baseada na fé. Tempestades virão, tempestades e barcos agitados vão vir muitas vezes na nossa vida, na nossa história eclesial, na nossa própria comunidade, na sua casa de aliança, na sua família, no seu casamento. Tempestades, elas são certas, mas a forma como você vive é que fará toda a diferença. Você vai se deixar aterrorizar pelo medo, você vai se desesperar, você vai se suicidar, se divorciando, se afastando da sua família espiritual ou da sua
da sua igreja, ou você vai permanecer firme na fé, mesmo se Jesus parece dormir. Jesus, mesmo dormindo, trabalha. E Ele trabalha no segredo dos nossos corações. Hoje celebramos Santo Irineu, padre da igreja, grego de nascimento, filho de pais cristãos, nasce na ilha de Esmirna em 130. Ele é discípulo de Policarpo, que foi discípulo de São João Batista, de São João Evangelista, perdão. Então estamos nessa linha sucessória dos primeiros apóstolos, com os primeiros filhos espirituais, São João Evangelista, Policarpo, Santo Irineu, e torna um homem cheio de doutrina, muito culto, com várias línguas, e ele vai ser ordenado por Policarpo e é enviado para a França para evangelizar os cristãos. Ocupa-se pessoalmente dessa evangelização da França, vai combater a heresia dos gnósticos, além de outras que proliferavam na época, e obteve um grande êxito no que toca à celebração da Páscoa, unindo a Igreja do Ocidente e do Oriente na mesma data de comemoração da ressurreição. A sua obra escrita foi muito importante, sobretudo o tratado contra as heresias, e não só de um lado teológico, mas já expôs de uma forma muito bonita a autoridade doutrinal da Igreja. Foi atormentado por essa grande perseguição pelo imperador Marco Aurélio, que atingiu a cidade de Lyon e que vai atacar um grande número de cristãos, massacrando-os, todos mortos e testemunhando a fé. Irineu também vai morrer como mártir no dia 28 de junho de 202. Então, bonito vermos esses homens de Deus que dão a vida até ao fim. E Santo Irineu hoje nos dá uma só palavra. O Verbo se tornou o administrador da graça do Pai para proveito dos homens. O Verbo se tornou o administrador da graça do Pai para o proveito dos homens. Que Jesus nos dê a graça de viver esta palavra.